Olá, Deus abençoe a sua vida preciosa, bem como a sua família. Deus abençoe na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a família da Igreja Presbiteriana de Vila Maria. Hoje eu queria meditar com os irmãos sobre o livro de Tiago, a Epístola de Tiago, em seu capítulo 1, dos versos 1 a 8, que eu passo a ler para os meus irmãos. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O tema da nossa meditação de hoje, irmãos, é aprovados na provação. Eu creio que seja bastante curioso que muitas vezes nós leiamos esse texto sem nos determos especificamente na questão das provações. Acho que muitos crentes passam demasiadamente rápido por algumas coisas que lhes são um pouco estranhas, que para alguns, como de fato deve ser, é bastante difícil compreender o conteúdo desta palavra. Vocês devem ter alegria na provação. É claro que a provação é sempre um recurso de Deus para trabalhar na nossa vida. Mas a grande questão é que muitos crentes, passando pela provação, não desfrutam dessa alegria. E outros tantos, passando pela provação, não alcançam a finalidade que Deus quer para aquela situação específica, para aquele desafio específico da sua vida. A provação, na Bíblia, é um tema bastante sério. Eu e você, se desejamos ter crescimento espiritual, precisamos tratar este texto também com bastante seriedade. Primeiro, porque o texto fala de uma provação que acontecerá inevitavelmente. Ora, nós, os crentes, neste mundo, estamos sujeitos à tribulação. Qualquer crente que queira uma vida sem tribulação está pensando no céu. Qualquer crente que queira a sua vida como um voo de céu de brigadeiro, com certeza está pensando no céu e não na terra. O Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Isso é parte do Evangelho. É também uma boa notícia. Por quê? Primeiro, porque é verdade. Nenhuma boa notícia seria mentirosa. Quando Jesus fala, vocês terão aflições, ele está dizendo uma verdade. E a verdade sempre abençoa. Claro, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu sou com vocês. Eu estarei convosco. Esse ânimo na aflição, esta alegria na provação, nem sempre é uma verdade na vida dos crentes. E por isso, nesse momento, eu queria desafiar o seu coração, o meu coração, o nosso coração, a fim de que pensássemos por que alguns crentes têm tanta resistência a pensar na prova como bênção. Por que a nossa natureza carnal, tantas vezes, não nos permite
tirar proveito das situações, dos desafios e dos problemas que nós temos na nossa vida. Muitas vezes, nós estamos muito mais preocupados com o nosso conforto pessoal do que com a palavra de Deus. Muitas vezes, nós estamos muito mais preocupados com a nossa estabilidade emocional, com a nossa tranquilidade circunstancial, do que de fato ver a vontade de Deus sendo operada em nossos corações. Por isso, eu quero pensar com os irmãos acerca desta importante característica da vida cristã. Nós seremos provados. Um verdadeiro crente será provado. E para que nós possamos alcançar então o que esse texto diz acerca desta alegria da aprovação, nós precisamos pelo menos compreender 3 verdades. A primeira verdade é que toda a aprovação tem uma finalidade. Isso é muito importante que eu e você tenhamos em nossos corações. Por quê? Porque alguns crentes, ao passarem por tribulações, alguns crentes, ao passarem por tentações, alguns crentes, ao passarem por dificuldades, provações, têm uma tendência a pensar que a sua vida saiu do controle de Deus. Alguma coisa errada aconteceu, algo que não deveria estar acontecendo, algo que não estava no plano, um acidente está acontecendo. Não, na vida do crente não há acidentes. Nunca na vida de um filho de Deus as coisas acontecem por acaso, e muito menos porque ele descuidou de cada um de nós. É por isso que o Salmo 121 fala: aquele que te guarda não dorme, aquele que te guarda não cochila. Não pense que ele tirou um cochilo e a situação dolorosa que você está passando hoje aconteceu porque houve um segundo de descuidado da parte dele, de descuido da parte dele, melhor dizendo. Nós temos um Deus extremamente cuidadoso, que quando as situações acontecem na nossa vida, a fim de nos provar, a fim de nos testar, a fim de moldar o nosso coração no caráter de Cristo, a finalidade destas coisas estará sempre garantida por Deus. E as provas, irmãos, são, de fato, um instrumento para que Deus alcance a finalidade de nos santificar. O texto fala de um aperfeiçoamento, o texto fala de uma purificação. E eu e você sabemos que os nossos filhos, às vezes, nos atendem quando nós conversamos. Às vezes não atendem. Às vezes conversamos e resolve. Às vezes não resolve. Às vezes falamos alto e resolve. Mas às vezes também não resolve. E quantos de nós, após essas etapas de tratativa com os nossos filhos, precisamos usar da disciplina, da correção, de algo que pudesse acontecer doloroso na vida do filho, para que ele pudesse prestar atenção naquilo que estávamos falando? É exatamente isso a aprovação na sua vida. Deus sabe que em muitas situações, o que há de mais profundo de negativo no nosso coração, apenas o fogo, apenas a dor, apenas a lágrima poderão alcançar e corrigir. É muito curioso que o fogo é a única coisa capaz de purificar o ouro. O ouro tem a sua qualidade, o seu valor, o seu quilate exatamente medido a partir da diminuição das suas impurezas. Quando um ouro tem muitas impurezas, é o fogo que o purifica, é o fogo que tira as escórias, é o fogo que tira a sujeira, é o fogo que limpa aquele metal. Irmãos, esta é a nossa vida. Quando a prova, quando o fogo vem sobre nós, Deus está extremamente cuidadoso, cuidando de um ponto na nossa vida que precisa ser purificado. Por isso, quando você estiver em provação, lembre-se que na tribulação,
na angústia, no choro, na lágrima, nos problemas, nas circunstâncias adversas, Deus está querendo purificar, santificar, tirar aquilo que há de mais profundo no seu coração pelo fogo da provação. A primeira verdade que traz essa bênção da provação no nosso coração, e não pense que toda aprovação é igual a bênção, se você não entender essa verdade, esta condição essencial na sua fé, é que a aprovação não é um acaso, a aprovação não é um descuido, a aprovação não é algo que está acontecendo sem uma finalidade específica do cuidado de Deus. A prova é um jeito de Deus purificar a sua vida. Portanto, nos alegramos. Por quê? Porque Deus não desistirá de operar santidade nos nossos corações. Ao não desistir da santidade, Ele não está desistindo dos seus filhos. Ao não desistir de tirar aquilo do nosso coração, que é uma escória, Ele está querendo a nossa verdadeira felicidade. Mas há também uma segunda verdade acerca da aprovação, que eu e você precisamos ter firme dentro dos nossos corações. A provação traz, a tribulação traz a opção por um caminho. Ora, é claro, e é importante você saber disso, se na aprovação eu não assumo as verdades de Deus na minha vida, essa aprovação terá que ser repetida. Se quando Deus trabalha no meu coração, eu tomo as opções erradas, o alcance daquela finalidade ficará comprometido. Por isso, uma postura pessoal, uma escolha pessoal, uma decisão profunda da nossa parte deverá acontecer quando estamos sendo provados, quando as tribulações alcançam o nosso coração. Precisamos decidir pela perseverança. Irmãos, os que desistem rápido serão sempre imaturos. Os que fazem tudo pela metade serão sempre infantis. Os que não terminam suas tarefas serão sempre incompletos. Os que não têm foco sempre se desviarão no caminho. Qual é a decisão, o foco, qual é o caminho que nós precisamos escolher quando as situações adversas trazem para o nosso coração uma dura prova? Nós devemos escolher o caminho da perseverança. Quantas pessoas você viu na igreja que quando a vida estava boa, ela estava regular, ela estava alegre, ela frequentava os trabalhos. Mas quando uma prova, um acidente, uma tragédia, uma tristeza alcançou a sua vida, ela raciocinou assim: ora, se eu vivendo para Deus acontece isso, então não faz diferença viver para Ele. Quando o Senhor Jesus Cristo fala da parábola da semente, o semeador é o mesmo, a semente é o mesmo, mas há diferenças no coração. E há um tipo de coração que não tem raiz, seca, porque em vindo as angústias da vida, as provações, não tendo raiz em si mesma, esta semente é seca e não produz. É o coração sem perseverança. Quero usar aqui essa metáfora. O que é perseverar? É desejar que suas raízes se tornem cada vez mais profundas. O que é perseverar? É não desistir. Um teólogo contemporâneo diz que perseverança é um longo caminho na mesma direção. Irmãos, como é curioso isso. Muitas vezes nós temos força na provação, mas muitas vezes as questões mais difíceis do nosso coração são com situações, problemas, tristezas prolongadas. Você deve se lembrar de Jó.
No capítulo 2, ele afirma a sua fé. É uma sequência de provações materiais, emocionais, espirituais, da sua saúde física, e ele se mantém perseverante. Mas a partir do capítulo 2, o tempo vai passando, a bênção vai demorando e ele vai ficando cada vez mais fraco. A ponto de lá no capítulo 36, 37, ele querer afirmar a sua própria justiça diante de Deus. Ele querer afirmar que aquilo que estava passando com ele era uma injustiça da parte de Deus. Perseverar é uma coisa. Perseverar em tempos de dificuldade é outra. Perseverar por 1, 2 anos é uma coisa. Perseverar pela vida inteira é outra coisa. E o que Deus deseja de nós, irmãos? Uma perseverança de vida inteira. Este é o caminho que você deve escolher. Sempre ficar nessa longa caminhada com Cristo na mesma direção. Meu irmão, não ande em zigue-zague. Meu irmão, não perca o foco. Meu irmão, coloque na sua vida de oração. Deus, permita-me perseverar. Eu fiz faculdade e uma das faculdades que tive a honra de fazer, eu fiz algumas faculdades e uma das faculdades que eu tive a honra de fazer, ela tinha 5 anos de duração. Que coisa curiosa! Quantos jovens talentosos eu vi no primeiro ano desistindo? Quantas pessoas inteligentes, capazes e com o perfil daquele curso desistiram no segundo, terceiro, quarto ano? E hoje, quando eu falo com essas pessoas, elas não estão na área, umas estão trabalhando com empreendedorismo, cozinha, outras estão frustradas e falam de um tempo em que deveriam ter ficado um pouco mais no curso. Eu lembro de amigos no curso de 5 anos que desistiram no 4º ano. Não alcançaram o propósito inicial. É claro que na vida espiritual, o propósito inicial é chegarmos aonde Deus quer que cheguemos. E você, na aprovação, jamais poderá experimentar as profundas bênçãos da comunhão com Deus, da presença de Deus, do consolo de Deus, se você não for perseverante. Quando a prova vier, você tem uma escolha: chutar o balde, virar a mesa ou dizer: Senhor, segura na minha mão para que eu possa perseverar. E não esqueça, perseverança é uma longa caminhada na mesma direção. Não olhe para trás. Não ande em zigue-zague. Olhe para Cristo e continue na caminhada. Mas uma terceira verdade também nos é colocada, e essa de forma bastante abençoadora para o coração de cada um de nós. Se a provação tem uma finalidade, não há acasos na nossa vida, se a provação tem um caminho, eu tenho que escolher o caminho da perseverança, a provação também tem um recurso especial: a oração. Veja que o autor desta epístola, Tiago, diz: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Sabedoria por quê? Porque para compreender a provação, nós precisamos de um recurso que não está ao nosso alcance. O texto não fala de uma inteligência humana. O texto não fala de uma perspicácia humana. O texto não fala de uma compreensão humana. Fala de uma sabedoria que vem de Deus. Quando você estiver passando pelas tribulações, lembre-se, há um recurso. Deus lhe dará sabedoria para entender essas coisas e colocá-las em prática na sua vida. Porque sabedoria na Bíblia não é esperteza. Sabedoria na Bíblia não é fazer atalhos. E quantos de nós queremos ser espertinhos, fazer atalhos e tentar dizer para Deus: Deus, já entendi, chega. Não.
A sabedoria é uma coisa profunda. E o que traz a sabedoria para a nossa vida, na compreensão dessa situação difícil, é a oração. Veja, ele nos exorta. Se você não tem a necessária sabedoria, peça a Deus. Como é que nós pedimos coisas a Deus? Em oração. Como é que nós recebemos as coisas que pedimos de Deus? Através da oração. Como é que nós mantemos comunhão com Deus? Através da oração. Se você está passando por prova, saiba, este é um recurso especial. Que coisa fantástica! Eu posso orar na aprovação. E com certeza você descobrirá que coisa maravilhosa. O recurso especial para aprovação não é um bate-papo com um psicólogo, ainda que isso possa ter algum lugar. O recurso espiritual mais especial e importante na aprovação não é chorar no ombro de um amigo, embora isso possa ter seus benefícios. É claro que orar com o pastor, é claro que ter os recursos da ciência, é claro que ter os amigos ao lado sempre será uma bênção. Mas muitas vezes abrimos mão daquela que é a principal promessa desse texto. Peça a Deus. Na aprovação, tenha foco. Na aprovação, lembre-se dos propósitos. Na aprovação, assuma. Tome posse das verdades. Como eu faço isso? Peça a Deus. Peça a Deus. Eu já passei por circunstâncias difíceis na minha vida, em que eu mesmo, ao dobrar os joelhos, pensei, está difícil orar. Quantas pessoas não dizem assim, pastor, eu estou com tanta luta no meu coração que eu não consigo nem orar. Quantas pessoas, nas provações, ficam com certa frieza espiritual e uma tristeza tão profunda que ao invés de orar mais, oram menos. Querido, na aprovação, você tem que orar mais. Na aprovação, você tem que pedir a Deus para que te agracie com a sua bênção e a bênção da sabedoria. Ora, uma das coisas mais importantes para que pensemos na vida quando estamos em provas é esta coisa importantíssima, perguntar como está a minha vida de oração. E na proporção que a sua vida de oração for perseverante, for confiante, for específica para a sabedoria deste momento, Deus abençoará o seu coração. É curioso que o Senhor Jesus Cristo também nos dá esse modelo. Lá no Getsemane, o texto de Lucas diz que quanto mais angustiado, orava mais. Angustiados, às vezes, nos esfriamos. Provados, às vezes, não sabemos nem como orar. Mas o nosso Senhor fez a proporção inversa. No maior momento de tristeza, na maior prova, Lucas diz, ele orava mais intensamente ainda. Não abra mão desse recurso. Conta-se que muitos dos nossos irmãos, na cortina de ferro, nas épocas terríveis do comunismo, oprimindo, perseguindo os nossos irmãos nos países do leste europeu, muitos eram levados para a Sibéria, não tinham acesso à Bíblia, não podiam cantar porque eram espancados pelos guardas quando ouviam louvores nas celas, não podiam tomar santa ceia, não podiam ir à igreja. Todos os recursos espirituais eram tirados desses irmãos, menos um, a oração. Se lhe for tirada a Bíblia um dia, você ainda terá o recurso da oração. Se for lhe tirada a possibilidade de ir na igreja um dia, você ainda terá a oração. Se você estiver distante da comunhão da igreja, ainda lhe restará a bênção de poder
elevar o seu pensamento a Deus em oração. Por isso, queridos irmãos, é importante lembrarmos disso. Há sempre esta verdade que precisa criar raízes profundas no nosso coração. Toda aprovação traz a oportunidade de usarmos um recurso especial. A oração precisa ser mais intensa, mais verdadeira e mais perseverante na vida de cada um de nós. Sendo assim, com estas verdades em nosso coração, a prova virá e nós amadureceremos. Sendo assim, com essas verdades sobre a aprovação, ela sempre tem uma finalidade, não esqueça disso, ela sempre tem um caminho, uma opção, uma decisão que você precisa tomar, a perseverança, e o seu recurso da oração podendo ser usado de maneira tão abençoada, aí sim, a aprovação será motivo de alegria para a sua vida espiritual e para a glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos guarde, que quando provados essas verdades sustentem a nossa vida e assim possamos glorificar aquele que é digno de toda a glória e viver de verdade uma vida que o glorifica. Deus abençoe a vida dos meus irmãos.